Você vê, o Carpo é um cara que ele tem uma cultura filosófica monumental, filosófica e literária, então nem falar, literária e histórica é um negócio monumental. Só que é o seguinte, ele não era uma mente ordenadora, né? O Carpo, tudo que ele escrevia eram reações momentâneas, né, a ideias, e ele não fazia a menor questão nem de coerência, e muito menos de uma concepção de conjunto. Ele era eminentemente um ensaísta, quase um poeta, quer dizer, um homem que registrava a sua emoção, sua reação do momento. No dia seguinte ele tinha uma reação diferente e nem percebia, você está entendendo? Então ele não chegou a ser um filósofo porque não era o perfil dele, não era o perfil da personalidade dele. Ele era eminentemente um escritor, né, um erudito, um escritor, um homem com uma força estilística, uma força poética fora do comum, tá certo? Mas alguém, não era um homem de ideias, tá entendendo? Porque ele publicou aquele livrinho, Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira. Você vê, com 4 ou 5 anos de Brasil, ele já conhecia toda a literatura brasileira, com uma capacidade de absorção fantástica, mas não com uma capacidade de articulação. Isso não tem. Esse pessoal da esquerda, eu lhe conto como era. O Partido Comunista pegava as informações, passava para o Carpo, e ele repetia aquilo que nem um trouxa, sem verificar, ele acreditava. Não é que ele acreditava, ele sabia que ele dependia do partido para ter emprego. Né? E vivia aterrorizado de ficar desamparado, porque ele já tinha sofrido perseguição na Áustria, essa coisa toda. Né? Sim. Quando começa a ditadura aqui, ele e a mulher, os dois ficaram meio malucos, tá entendendo? Aterrorizados, achando que ia ser aí a noite de São Bartolomeu, tá entendendo? Tem cartas da mulher dele, um amigo na Europa, dizendo, não, a nossa casa está cercada por tanques. Quando você vai ver, o que houve contra o Carpo? O que houve foi exatamente isso. Lançaram um processo, chamaram o Carpo fez o seu depoimento, o promotor retirou o processo. Isso foi tudo que existiu contra o Carpo. Não chegou nem a haver processo, meu Deus do céu. O processo foi cancelado. Então, ele não sofreu grande perseguição. Faltou emprego para o Carpo perdeu um emprego num jornal que faliu, que era o Correio da Manhã. Ninguém proibiu o Carpo de escrever parte alguma. Né? Então, ele trabalhou na Enciclopédia Britânica, ele publicou vários livros, colaborou com várias editoras, contratava ele para fazer prefácio e introduções de livros. A editora comunista Lux deu um montão de trabalho para ele fazer, e assim por dentro ele nunca ficou sem trabalho. Né? Mas ele estava apavorado o tempo todo, e ele naquele tempo caiu na dependência do pessoal do Partido Comunista. Tanto que, o Carlos Heitor Coni conta isso, o Carpo, no coração dele, continuou católico, mas ele rezava escondido, para o pessoal do partido não saber. Não foi eu que inventei isso, o Coni foi o maior amigo dele. Né? Então, o fim da vida do Carpo foi muito melancólico, porque depois de alguns anos dessa coisa, depois do golpe de 64, que ele caiu nessa dependência do partido, ele foi decaindo intelectualmente de uma maneira extraordinária. Você vê que os artigos dele vão ficando cada vez mais insignificantes, e no fim ele encerra a vida com aquele livro ridículo de puxação de saco do Alceu Amoroso Lima. Um cara que ele era o maior historiador da literatura que existia no mundo, e termina com isso aí, então, como dizer, saída de leão, chegada de cão. Né? E o Franklin de Oliveira conta que no leito de morte, o cara chorava, dizendo, joguei minha vida fora. Claro que não jogou. O que ele fez, que ele já tinha feito, é mais do que suficiente para justificar 10 vidas, não uma. A obra de historiador e de crítico dele será lembrada para sempre. Tá certo? Ele não jogou a vida fora, mas o finzinho da vida ele jogou sim. Agora que o homem morreu e acabou o regime militar, ninguém mais falava do Carpo, porque os papéis dele foram recolhidos em institutos, bibliotecas, etc. Nunca ninguém foi lá pesquisar coisa nenhuma. Fui eu primeiro que fui desenterrar na casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, um pouco de papéis de lá. Depois de terminar, eu descobri que havia mais papéis na Biblioteca de São Paulo. Mas esses, até hoje, também ninguém foi lá fuçar. Tem motivo que não querer. Vou dizer por que não queria. O Carpo, quando morava na Áustria, ele era um homem da direita, conservadora, católica. Ele apoiava integralmente o regime do chanceler Engelbert Dollfuss. O Dollfuss era um homem muito católico, ele era um tipo meio TFP, assim, né? Um conservador católico, ultraconservador católico, democrático, não ditatorial, nada. Porém,
havia dois movimentos revolucionários ao mesmo tempo que estavam destruindo a Áustria, que eram os comunistas e os nazistas. Então, o Dollfuss, para fazer face a esse caos, ele baixou uma constituição autoritária, a respeito da qual depois, né, o Erich Wagner escreveu um livro maravilhoso sobre a Constituição Austríaca, e sufocou aqueles dois movimentos, tanto que ele só caiu, de fato ele estava derrotando os dois movimentos, daí os alemães, a Alemanha invadiu a Áustria, e aí mataram o homem. O Carpo tinha apoiado o Dollfuss até o último dia. Você vê, um dos caminhos, dos livros dele que ele publicou, são livros raríssimos, eu consegui uma cópia de cada um, chama-se Wege nach Rom, quer dizer, o caminho para Roma, mostrando assim que só a Igreja Católica, através da Áustria, poderia reconstruir um pouco de ordem na Europa. Então ele era um doutrinário católico, reacionário, conservador. Quando chega no Brasil, ele continua com as mesmas ideias durante um tempo, mas à medida que vai se aproximando dos comunistas e se torna dependente deles para poder ter emprego, ele vai maquiando um pouco as ideias, no fim ele fica na dúvida. Está entendendo? Descobrir esses escritos dele na Áustria, porque tinha uma ideia de que aquilo restauraria a verdadeira fisionomia histórica do Carpo. Porque nós devemos, o Carpo, ele chegou a dizer numa entrevista, disse, não, eu só apoiei o Dollfuss contra o nazismo, mas eu discordava em tudo. Mentira. Ele mentiu para limpar sua barra com os comunistas. Ele era integralmente a favor da política do Dollfuss. Ele era um doutrinário católico. Eu não tinha lido esses livros, esse livro era impossível de achar, impossível. E eu disse, olha, eu não li os livros lá, mas a julgar pelos primeiros ensaios que ele publicou no Brasil, ele, de fato, na Áustria, tinha sido um homem da direita. Passa um tempo, um cidadão chamado Mauro Ventura, financiado por uma universidade, vai lá para a Áustria, fuça e descobre os livros dele. E lê e confirma o que eu disse. O Dollfuss era um ideólogo da direita conservadora, católica, anticomunista e antinazista, claro. Tá certo? Como o próprio Dollfuss. Conservador é o pior dos pecados, é melhor ser nazista. Eu tive um trabalho de pesquisar aquela coisa, escrevi 700 notas de rodapé para o livro e escrevi uma introdução de 100 páginas, que, segundo disse na época Alberto Dino, que também não mora de amor por mim, era a melhor coisa que se tinha escrito sobre o Carpo até aquele momento. Os caras sumiam com o meu nome. Então dava a impressão assim, as páginas se juntaram por si mesmas. Quer dizer, eu estou um pouco cagando, eu não faço questão.